Vamos falar agora, na verdade, sobre a morte do Faustão. Mas não é o Faustão apresentador, tá, gente? É o nome de um miliciano do Rio de Janeiro, que ele era o sobrinho do Zinho. E isso acabou acarretando aí uma onda de terror na capital carioca, né, Suênio? Isso mesmo, eu vi uma onda de terror, de incêndios, inclusive. Mais de 35 ônibus foram incendiados, né, nesse dia que aconteceu essa morte. Inclusive, uma das principais avenidas do Rio de Janeiro, que é a Avenida Brasil, foi interditada durante muito tempo. E tem atualização do caso, porque tem uma cena viralizando na internet que, por conta da paralisação aí da Avenida Brasil, muita gente teve que pegar carona na carroceria aí pendurada em caminhão cegonha para poder conseguir voltar para casa, né? Muita gente conseguiu escapar aí das queimadas dos ônibus, do incêndio. Inclusive, a gente tem um VT para contextualizar toda essa situação que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Dá uma olhada. Pelo menos 35 ônibus e um trem foram incendiados a mando de criminosos na zona oeste do Rio de Janeiro, depois de uma operação policial que resultou na morte do sobrinho de um miliciano que atua na região. Com um recorde de 35 ônibus queimados em um dia, o prejuízo financeiro só com os veículos ultrapassa os 35 milhões de reais. Já o transtorno para quem precisa dos ônibus para os deslocamentos pela cidade é incalculável. Passageiros tiveram que deixar alguns dos coletivos às pressas, momentos antes dos criminosos atearem fogo aos ônibus. No Recreio, uma usuária do BRT chega a cair de cara ao deixar o ônibus. Um trem que saía de Santa Cruz foi queimado por bandidos nas proximidades da estação. O maquinista foi obrigado a abrir a porta, a descer da composição e retornar à estação. O Corpo de Bombeiros foi acionado para 36 incêndios em veículos. Cerca de 200 militares de 15 quartéis foram acionados para o trabalho de combate às chamas. Em entrevista coletiva realizada na noite de segunda-feira, o governador Cláudio Castro afirmou que 12 pessoas foram presas por envolvimento nas ações criminosas e classificou os ataques a transportes como terroristas. Ele disse ainda que fará caça a 3 chefões do crime. Uma ação que foi pautada primeiro pela inteligência, onde nós estamos sim atrás dos maiores líderes dessas facções criminosas. É nosso compromisso, eu já tenho dito, prender principalmente os 3 maiores líderes do tráfico e da milícia do Rio de Janeiro. E esses criminosos já estão presos por ações terroristas. E como ações terroristas estarão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais. Segundo a Polícia Civil, os ataques foram praticados por um grupo de milicianos em represália à morte de Matheus da Silva Rezende, de 24 anos, vice-líder da quadrilha. Ele morreu horas antes durante um confronto com policiais civis numa favela de Santa Cruz. Conhecido como Teteu ou Faustão, Rezende era sobrinho de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que desde 2021 é o líder do principal grupo miliciano que atua no Rio. Faustão era o segundo na hierarquia do grupo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo vai aumentar mais ainda as equipes federais para auxiliar na segurança pública da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Em uma mensagem em uma rede social, Dino informou que membros do governo federal estarão no Rio de Janeiro nesta terça-feira, onde se reunirão com equipes do governos estadual e municipal, além de membros da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Agora, Valdelúcio, é aquela história do Rio de Janeiro, é tipo assim, meu Deus, eu tô passada, chocada. A milícia foi crescendo de forma desordenada lá no Rio de Janeiro. Isso com a justiça, com a polícia, com os governantes sabendo. E agora que eles estão praticamente dominando a cidade... Ah, não, peraí. Vamos prender?
É isso mesmo, viu, Erlan? A gente sabe como essas milícias impactam diretamente a rotina de diversas comunidades no Rio de Janeiro, interferindo, afinal de contas, os criminosos acabam decidindo quem entra, quem sai na comunidade, o horário, até mesmo em momentos como esse, que a gente viu aí uma represália, a morte de um dos milicianos, esse que era considerado o número 2 na hierarquia do crime, resultou aí no dia em que o maior número de ônibus foram queimados no Rio de Janeiro. Chegou a 35 ônibus, como a gente viu na reportagem, gerando um prejuízo de 35 milhões de reais. Isso para os cofres públicos e incalculável o prejuízo para a comunidade, para as pessoas que precisam desses ônibus, até que toda a linha seja reorganizada, né? As pessoas que realmente precisam ir para o trabalho, para a escola, acabam tendo a sua vida diretamente interferida por ações como essa. E a gente viu ainda que a partir disso, então, foi preciso acontecer tudo isso, morrer um criminoso, causou aí esse transtorno na vida de diversas pessoas. Felizmente não houve relatos de feridos, né? Feridos nem mortes nesses ataques aos ônibus, mas que também poderiam ter acontecido, porque no momento dos ataques, a gente viu aí nas imagens, já chegavam colocando realmente fogo com combustível, com gasolina, e era muito rápido, né? O desespero era tão grande que as pessoas se atropelando, uma passando por cima da outra, realmente um verdadeiro caos, um cenário de guerra, né? Uma verdadeira guerra civil que a gente vive aqui diariamente no país, está aqui aos nossos olhos, e aí nada é feito, somente quando algo que tem um impacto desse tamanho é que se reúne a alta cúpula da segurança do Rio de Janeiro, com a presença do governador, com a presença do comandante-chefe das polícias militar, civil, para tentar chegar aí a uma solução. O fato é que ainda ontem foram presos 12 pessoas que tinham participação nesses crimes, nesses ataques, nessa série de ataques, mas até agora o principal líder realmente continua, que é o Zinho, continua foragido, continua atuando. A intenção de machucar eles tinham, porque quando a gente percebe aquela imagem do cara tacando fogo no ônibus, ele coloca na porta do ônibus, não é em outro lugar. Ou seja, para o pessoal ficar realmente desesperado, né, Su? Situação de terror, viu? Porque, felizmente, como a gente acabou de adiantar para vocês, não houve nenhum ferido, todo mundo conseguiu sair do ônibus no momento do incêndio, né? Mas a gritaria por lá nesse momento era muito grande, muita gente falando, desce, desce, ainda tem gente no ônibus, alguém ajuda a sair. Então, assim, acabaram se unindo lá, fazer um movimento para realmente tirar todo mundo dos coletivos, para que ninguém se machucasse, né? E a situação desesperadora dos trabalhadores, que acabam tendo que pegar ali a Avenida Brasil, além dos ônibus, pneus foram incendiados, vias foram interditadas. Então, para a gente ver como a milícia mexe com todo o estado do Rio de Janeiro, né? Como eles conseguem mandar realmente ali no estado, deixando aí o governo, né? A polícia meio que de mãos atadas. Essa é a impressão que dá, que a gente não consegue chegar num denominador para resolver essa situação. E olha, em setembro, inclusive, né? A gente acabou de adiantar para vocês que o Faustão era a segunda maior liderança da maior milícia do Rio de Janeiro, e em setembro ele foi denunciado, inclusive, por ser um dos atiradores que mataram a tiro o ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, Jerominho. O ex-político ele foi acusado de fundar, nos anos 2000, a chamada Liga da Justiça, que originou a atual milícia comandada por Zinho, ainda segundo a promotoria, tá? Minha Nossa Senhora. E olha, a produção acaba de ver uma informação aqui de que ontem cerca de 400 crianças tinham ido para uma excursão e ficaram presas lá no local onde aconteceu essa operação policial da tarde até a noite pelo medo, né? Do ônibus pegar fogo, serem atacados e tal. Eles só saíram de lá escoltados a partir das 10 horas da noite pela polícia, enquanto os pais esperavam. Imagina a cabeça dos pais vendo os filhos presos numa situação como essa. Em resumo, o que a gente percebe é que a polícia, né, está em segundo plano, gente. A criminalidade está em primeiro plano, está dominando, e essas são uma das consequências pela falta de controle da criminalidade. O que a gente pode perceber é que toda a comunidade e boa parte do Rio de Janeiro já entende e já vê isso de forma muito normalizada. Vê a milícia, né, o crescimento da milícia lá dentro de forma muito normalizada. Então já passa a ser uma cultura, infelizmente. A gente fala assim, o Rio de Janeiro é lindo. Mas é lindo do outro lado da moeda. Existe um lado da moeda que não é tão lindo assim e que muita gente já normalizou a criminalidade. E essa falta de controle da criminalidade, essa falta de posicionamento da polícia e das leis do Rio de Janeiro,
está aí acontecendo tudo isso. Essa falta de controle está acontecendo tudo isso. O que já era previsto, essas são uma das consequências do que há de vir. É isso que eu vejo, é esse meu pensamento, de que muita coisa pode acontecer ainda de forma consequente da situação, né? A violência, o escalamento aí da violência. Bem,